Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre o famoso resumão das leituras do mês, dessa vez do mês de agosto de 2020. Foi um mês bem diferentão em leituras, porque eu li coisas, assim, bem variadas mesmo, de tudo que é lugar, e no começo eu não estava conseguindo ler com muita frequência, e foi bem lento o início de agosto. Depois eu consegui ler mais algumas coisas e acelerei um pouco o meu ritmo, mas eu acho que esses meses tem coisas assim mesmo acontecendo, às vezes eles não têm o mesmo fluxo e tá tudo bem. Então vai ter bastante coisa para comentar aqui e eu vou tentar não me estender muito, porque depois, mais adiante, ao longo do mês, vai sair também aqui no canal algumas resenhas sobre esses livros. Não de todos, mas dos mais significativos para mim. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. A primeira leitura foi um livro bem interessante e eu gostei muito de passar por ela, porque eu não estou acostumada a ler livros dessa região, inclusive essa foi uma das metas que eu me coloquei lá no início do ano, né? Começar a experimentar um pouco mais do Oriente e do Oriente Médio, inclusive. Então, por isso, eu acabei comprando em 2020 o Filhos do Jacarandá, da Sahar Dilijani, que é essa escritora contemporânea e que nasceu no Irã, hoje não vive mais lá, mas que tem muito a contar pra gente da história do seu país, especialmente da revolução que aconteceu ali na década de 70. Então eu comprei por indicação da Isa Vick, do canal Lido Lendo, que agora até nem tem postado muitos vídeos, mas ela disse que era uma boa perspectiva porque esse livro trata da visão dos próprios iranianos, né? Uma pessoa que viveu aquilo tudo, se não diretamente, pelo menos através dos seus conhecidos, dos seus familiares, e compartilha essa história do país e pode falar com mais precisão, que é diferente de um olhar de fora, como por exemplo acontece quando a gente acessa depoimentos via jornal, né, que é um outro estilo de narrativa e também com um olhar externo. E nesse livro aqui a gente tem a história de 3 gerações de uma mesma família que foram afetadas de formas diferentes por essa revolução. E a gente tem então uma visão que trata dos avós de algumas crianças que tiveram que cuidar delas porque os seus pais foram presos durante essa revolução, entre muitas aspas. A gente tem uma outra geração que é esses pais que tiveram que passar por um período terrível na prisão. E por fim a gente tem também esses filhos, né, que vão contar pra gente como foi crescer sem esses pais, com esses pais ausentes e também, passado algum tempo, tendo que lutar pelas mesmas coisas que os seus pais lutaram antes, décadas antes. E o que eu mais gosto nesse livro é a escrita da autora, porque ela vai de uma forma muito lenta contando tudo isso e de uma forma bastante poética também. Tem toda essa questão do jacarandá que faz parte dessa ambientação e me parece que também tem um estilo todo próprio de contação da história, que não é o jeito que a gente está acostumado no Ocidente. E, enfim, gente, é um livro bem pesado, ele alterna a estrutura narrativa, ele fala um pouco da perspectiva de dentro da prisão, depois da perspectiva das pessoas que estão fora ali esperando esses familiares voltarem, sempre nessa expectativa, e de qualquer modo ele é dolorido porque a gente lida com traumas aqui, com traumas de uma revolução que foi super violenta, que começou com o povo e depois tomou outro rumo, e isso afetou bastante a população, afeta até os dias de hoje, e é um livro que continua sendo atual. Eu vou falar melhor sobre ele em vídeo específico aqui no canal, fiquem de olho. Inclusive ativem as notificações aí para não perder nenhum conteúdo que eu venha postar depois. Mas desde já recomendo muito essa leitura, acho que tem muito a nos apresentar. Depois disso, eu peguei para ler um livro que eu ganhei de presente de um inscrito aqui do canal, que é o Samuel, e li O Beijo de Colombina, da Adriana Lisboa, que é uma das minhas escritoras preferidas da vida toda. Ela é brasileira, contemporânea, e eu amo o estilo da escrita dessa mulher. Só que sobre esse livro aqui, eu já falei bastante aqui no canal. Eu falei um pouco no vlog de leitura que eu fiz logo no comecinho do mês, e também no vídeo específico sobre a obra da Adriana Lisboa, que eu vou deixar linkado aqui no card para vocês conferirem, porque lá eu fiz um episódio inteiro para essa mulher,
no quadro Feito por Mulher, né? Então é um vídeo em que eu me dedico a falar sobre vários livros dela, não só desse aqui, mas com uma atenção maior para esse, porque foi o último que eu li. Então, para quem tem curiosidade em saber dessa história e também um pouquinho mais da autora, vai lá, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, vão se empolgar para ler, tenho certeza disso, porque realmente eu me detive bastante a elogiar ela, mas não é à toa, tá, gente? Eu apontei os motivos que para mim são muito importantes e que destacam a obra dela dentre tantas outras que a gente tem acesso hoje. Mas foi uma leitura que eu amei, eu me diverti, passei o tempo sem perceber, li em poucos dias, teria lido num dia só, se fosse possível, se eu tivesse com agenda, e foi uma delícia. Amei reencontrar a Adriana Lisboa nessa história. Depois disso, tive que providenciar a leitura do mês do Clube Lê Latinos, né, porque eu não tinha lido ainda, e isso foi quase no final do mês, ali pela última semana, e dei conta, então, durante um dia, do Asco, do Horácio Castellanos Mocha, que é esse escritor salvadorenho, latino-americano, que nasceu ali em El Salvador, na América Central, e que tem também uma visão bastante interessante sobre o próprio continente, sobre a vida do seu país, sobre tudo que El Salvador passou, especialmente sobre a guerra civil que aconteceu no século XX e que afetou muito as pessoas. Então ele tem um olhar bastante ácido para tudo isso. Ele saiu do país e foi viver no Canadá, e acontece que toda essa experiência dele de ter saído desse lugar fez com que ele enxergasse algumas coisas e comentasse, mesmo que elas fossem incômodas. E nesse livro ele brinca muito com isso, porque aqui a gente tem a história do Vega, que é um salvadorenho que também foi para o Canadá e que depois de um tempo precisa voltar, porque a mãe dele morreu e ele tem que tratar do funeral e tem que tratar também das questões de herança e precisa ficar alguns dias no país. E quando ele está nesse momento, nesse reencontro do qual ele tanto fugia, ele começa a ficar muito irritado, porque ele saiu de lá justamente por não concordar com muitas coisas que eram feitas, pelo modo de viver, pela cultura do país. Ele não concordava com absolutamente nada do que acontecia em El Salvador. Então, quando ele volta, ele precisa se deparar com isso e é realmente asqueroso tudo que ele apresenta sobre essas impressões que ele tem. Então aqui a gente tem basicamente um monólogo do Vega que está num bar e encontra um amigo que mora lá na cidade e ele começa a falar sobre o quão urgente é que esse amigo saia, porque o país tem isso, isso e isso, e aí ele lista toda uma série de características de El Salvador que ele detesta, abomina, e gente, é realmente revoltante, assim, o jeito que ele fala, como ele se expressa, como ele consegue, ao mesmo tempo em que desabafa com esse amigo e tenta alertar ele para ele sair dali, ele consegue fazer crítica social sobre vários problemas que dizem respeito não só ao seu país, mas também a toda a América Latina. É muito interessante e, embora o personagem seja detestável, o que ele diz para mim tem bastante valor. Então eu gostei muito do jeito que ele é escrito, acho que é um livro para se ler bem rapidamente e acho que a gente tem que dar uma chance assim pro Vega de entender esse cara, por que ele tá nessa revolta toda e também perceber, claro, não precisa concordar com tudo que ele diz, mas perceber aquilo que tem de crítica aqui a todo esse continente, né, a todas as mazelas que a gente conhece bem, embora sejam países diferentes, a gente compartilha muita coisa com um país subdesenvolvido. Então eu recomendo essa leitura com essa ressalva de que o personagem é irritante mesmo, a gente vai se revoltar, a gente vai ficar com sensação de nojo, porque algumas descrições que ele faz são bastante escatológicas, mas ainda assim a provocação que está aqui por trás, para mim, é o que faz tudo valer a pena. E mais adiante vai ter resenha aqui também sobre esse livro aqui no canal. E aí eu resolvi tentar dar conta de um pouco das metas que eu tinha feito no mês de julho, porque eu ainda não tinha perdido a vontade de ler esse livro aqui que eu vou mostrar pra vocês. E, gente, que acerto que eu tive com essa leitura. Eu peguei o Mrs. Dalloway finalmente, nem acredito que isso aconteceu, e comecei a ler ali pelo finalzinho do mês, mais ou menos, e li bem devagar. Eu queria me dedicar somente a ele, mas não foi possível, porque eu tava lendo outras coisas ali, como, por exemplo, o livro do clube, né? E de qualquer forma eu acho que ele precisa ser saboreado com muita cautela. Nesse livro a Virginia Woolf parece trazer tudo aquilo que fazia parte do projeto de literatura que ela desenvolvia. Então é um livro que se passa em 1923, em junho, em Londres, e todos os acontecimentos do livro se dão em um dia só, num dia em que a Clarissa Dalloway
resolve dar uma festa e o primeiro parágrafo do livro é que ela saiu para comprar flores. E a partir daí ele começa a narrar quase como numa linguagem cinematográfica todo esse caminho que ela percorre, não só ela, como outros personagens também. E, gente, esse é um livro diferente de tudo que eu já tinha lido na minha vida, e que sensação maravilhosa encontrar uma obra-prima da literatura, ter essa experiência pela primeira vez. Eu fiquei realmente encantada. Não digo que foi fácil, no começo eu tava com alguma dificuldade de engatar a leitura, porque a Virginia tem um estilo de narrar que é bastante detalhista e com parágrafos bem longos, e com vários pensamentos de personagens diferentes no mesmo parágrafo, então às vezes muda a voz sem mudar o narrador, é uma loucura e é um pouco desafiador sim, mas eu acho que todo esse desafio vale a pena. Existem outros personagens aqui na narrativa, não é só a Clarissa, e todos eles, ainda que não sejam diretamente relacionados, eles têm a ver, ou eles se encontram, ou as histórias se perpassam, e a gente percebe muito dos costumes da época da cidade de Londres, depois da Primeira Guerra Mundial, e de todas as transformações pelas quais a cidade estava passando, não só a cidade, mas o mundo todo, né, com os carros, com essa vida urbana, urbanizada, e enfim, gente, dá pra falar um monte sobre esse livro e eu pretendo fazer isso em vídeo específico, mas desde já fica o meu desabafo de que eu não sei porque eu demorei pra ler esse livro, que é um livro maravilhoso pra mim, totalmente assim, a ver com o meu gosto literário, tem tudo que eu gosto aqui, boa construção de personagens, boa narrativa, um domínio espetacular de voz narrativa, como eu nunca tinha visto. Então, eu recomendo a leitura para quem gosta desse estilo. Eu sei que a Virginia não agrada a todo mundo, mas se vocês gostam de fluxo de consciência e se vocês quiserem ver toda a maestria dessa mulher no que diz respeito à construção literária, leiam, porque vocês não vão se arrepender. Além disso, eu li também um e-book que é bem curtinho, eu acho que ele se enquadra na categoria conto, mas não tenho certeza, que é o Pétala, da Olivia Pilar. A foto tá aqui aparecendo para vocês na tela. E eu gostei bastante dessa leitura, mas eu acho que ela não é uma leitura para mim, ou melhor dizendo, eu não sou o público-alvo dessa leitura, porque eu acho que literariamente ele não tem muitas características que me chamem a atenção, embora a história seja legal, porque a história é de duas meninas, a Bruna e a Pétala, que são namoradas e ainda não estão se encarando como namoradas, e elas vão passar por todo esse período de assumir essa relação. Apesar de já terem assumido a sua sexualidade, elas ainda não assumiram um relacionamento mesmo. Então é bonito, é delicado e tal, mas eu não acho que ele seja um conto ou um texto completo ou talvez maduro no que diz respeito à construção mesmo narrativa. De qualquer forma, eu acho que vale a pena conhecer. Por fim, mas de modo algum menos importante, eu comecei a ler no mês de agosto O Redemoinho em Dia Quente, da Jaridia Reis, e eu li mais da metade do livro durante esse mês, e só não completei por um detalhe, por uma diferença de 2-3 dias, que eu já terminei agora essa leitura. E, gente, eu gostei muito, muito da escrita da Jaridia aqui. Eu já tinha gostado de conhecer os cordéis que ela escreve e que eu li no Heroínas Negras Brasileiras, e já era massa, já tinha achado muito criativa a forma como ela escreve, mas aqui, pra mim, ela me conquistou totalmente, porque são contos e eu gosto mais desse gênero e eu acho que ela pôde explorar muitos temas. Do que ela trata aqui? Bom, todos os contos têm protagonistas mulheres que vivem no sertão, no Cariri, mais especificamente no Ceará. Então elas vão narrar coisas cotidianas da sua vida, como por exemplo uma mulher que compra uma moto e resolve trabalhar como mototáxi, como uma senhorinha beata da igreja que se depara com um saco de drogas e não sabe o que fazer com isso, como uma menina que acaba sendo abusada pelo pai e precisa se afastar da casa, da família dela, e várias outras coisas que a gente não costuma ver retratadas na literatura, especialmente na literatura brasileira, né? Falar dessa gente que é do interior do país, isso sempre para mim é um diferencial, porque a gente sabe que o que domina a literatura brasileira é esse eixo Rio-São Paulo, que trata geralmente da vida de homens brancos héteros de classe média, e fazer esse caminho contrário de voltar a olhar para o interior, como a Jaridia faz aqui, eu acho que é muito corajoso e muito bonito. Além de tudo, é muito bem feito, ela escreve muito bem. Esse livro não é um livro que vai trazer frases de efeito, alguma coisa muito impactante nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a simplicidade dele consegue captar
as coisas, as vivências dessas mulheres de uma forma que eu acho muito bonita. E, enfim, vai ter vídeo aqui também sobre esse livro, mas já fica a minha recomendação para vocês, porque eu acho que a Jarid aqui, ela faz um trabalho incrível e é um livro muito, muito legal, que vale demais a leitura. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui embaixo se vocês já leram algumas dessas obras, se ficaram com vontade de ler. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.